E aí, beleza? Eu sou o Zemaster e, pois é, estamos na Semana Santa e eu decidi fazer esse vídeo aqui pra relembrar a aflição de Jesus e tudo que ele precisou passar por mim e por você. Sim, exato, por você. Jesus pensou em você desde o início, até o Calvário e até hoje, nesse exato momento inclusive. Eu sei que às vezes nos sentimos largados na vida, nos sentimos abandonados e há a sensação de que estamos carregando uma cruz muito pesada e que Deus não entende a nossa dor. Mas, pois é, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores inimagináveis e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. Jesus chorou, ele foi traído, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Então acho que já deu pra ver que ele não só entende a sua dor perfeitamente, como ele sofreu dores piores ainda, mesmo sem merecer e mesmo sem nunca ter feito nada de errado. Eu sei que a vida pode parecer muito injusta às vezes, e realmente ela é, até porque se fosse justa, não seria Jesus ali no nosso lugar. Às vezes nos sentimos carregando uma cruz muito pesada e com uma dor insuportável, mas ele carregou a cruz mais pesada que existiu. Ela tinha entre 80 a 90 quilos e ele teve que carregá-la a cerca de 22 quilômetros de distância, carregando a cruz nas costas, as mesmas costas que receberam aproximadamente 39 chicotadas. Então imagine Jesus tendo que carregar a própria cruz ao Calvário, enquanto suas costas estão rasgadas e na carne viva, tendo que aguentar 90 quilos nas costas, enquanto entra vários fiapos e farpas de madeira nas suas feridas, causando uma dor mais agoniante ainda do que seria. Tudo isso durante 22 quilômetros de distância, enquanto era xingado, cuspido, humilhado, apedrejado e ainda arrancaram suas vestes. Mas sabe o que era mais pesado do que isso? O fato dele estar carregando os pecados do mundo inteiro. Sim, do mundo inteiro. Você tem noção disso? Só pra vocês terem uma ideia, só agora existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, só aí, Jesus já carregou e pagou pelos pecados de 8 bilhões de pessoas. Agora imagine, essas 8 bilhões de pessoas, somando com todas as pessoas que já existiram no mundo, desde a época de Jesus até os dias atuais, nesse período de 2000 anos. É insano, né? E tudo isso por amor. Sim, amor, pela sua dolorosa paixão. E sabe qual é o mais bizarro disso tudo? Vocês com certeza já ouviram que Jesus é filho de Deus e tal, mas Jesus é uma das manifestações de Deus Pai, é o próprio Deus encarnado em forma humana. Então tudo isso que Jesus passou, a coroa de espinhos, as chicotadas, os pregos nas suas mãos e nos seus pés, que inclusive tinham 12,5 centímetros de comprimento, a humilhação, espancamentos e até a sua crucificação. Pois é, não era apenas o Filho de Deus ali, na verdade era o próprio Deus. Sim, o tempo todo o próprio Deus. Ele, que abandonou seu trono nos céus e se fez pequeno para vir até nós e se fez homem como nós, trocou a coroa de ouro por uma coroa de espinhos. Aquele que poderia ter nascido no berço de ouro, mas nasceu no berço de palha, em uma cidade humilde, pequenininha. Tudo isso por amor, tudo isso para pagar pelos nossos pecados e faltas. Ele não tinha obrigação nenhuma de ter que passar por tudo isso e todo esse sofrimento, ainda mais sem culpa nenhuma e sendo inocente, mas ele passou. Assim como houve muitos ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele tornou-se irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Eu sei que tem gente aí que acha um absurdo quando Deus fala que ama seu pai ou sua mãe, mas o que a mim não é digno de mim. Mas fala sério, convenhamos, sua mãe nunca aceitaria passar por tudo isso por você. Nem seu pai, nem seu esposo, nem sua esposa, nem sua namorada, seu namorado, ninguém, sendo inocente e sem culpa, aceitaria sofrer tudo isso por você, nem por nenhuma outra pessoa. Ainda mais, apenas por amor. Isso, unicamente amor. Se coloque no lugar de Jesus agora. Você aceitaria sofrer tudo que ele sofreu e passar por tudo que ele passou? Talvez por alguém que você ame muito, sim, talvez, mas você nunca aceitaria passar por tudo isso por alguém que você não goste, por alguém que te odeia, por alguém que você não ama, por alguém que só te fez mal, ou por um ladrão. Mas ele aceitou, ele fez o que ninguém faria, e aceitou o que ninguém aceitaria, e tudo isso por mim e por você, por amor a nós. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é! O Messias é um impostor, um blasfemador! Liberta Barrabás!
deram a escolher as pessoas a libertarem Jesus, ou o assassino Barrabás. E então, escolheram libertar Barrabás. Mas não pense que você faria diferente. Isso é basicamente uma analogia ao nosso mundo, sendo Jesus a libertação e Barrabás a prisão do pecado. E pois é, todo mundo escolheu o pecado. O mundo escolheu o pecado. O mundo escolheu Barrabás, mesmo quando Deus estendeu a mão para nos livrar do mal do pecado. E por que eu falo que você não faria diferente? Simples, porque você não fez. Quantas vezes você escolheu Barrabás no lugar de Jesus? Quantas vezes você escolheu o pecado ao invés da salvação? Você não sabe, né? Você já perdeu as contas. E mesmo assim, Deus sempre te perdoou e sempre te acolheu de volta e te deu novos recomeços. Mas por que você ainda insiste tanto em escolher Barrabás? Talvez nem você mesmo saiba, né? Ou talvez você só não tenha nem tentado sequer não escolher Barrabás. Cada castigo que Jesus sofreu, cada coisinha, era ele pagando por um pecado nosso. Exemplos, a coroa de espinhos, onde Jesus pagava por todo o pecado e cada pecado que é cometido através dos pensamentos. Então toda vez que você escolhe pecar voluntariamente por pensamento, você está basicamente coroando Jesus com a coroa de espinhos mais uma vez. As chicotadas, cada chicotada era Jesus pagando pelos pecados cometidos pela carne, tipo a luxúria, pornografia, masturbação e por aí vai. Pois bem, cada vez que você escolhe o pecado, cada vez que você troca Deus e a sua salvação por um prazer que às vezes não dura nem um minuto sequer, você está basicamente açoitando Jesus mais uma vez. Você com suas próprias mãos está dando mais uma chicotada nas costas de Deus. E de que adianta? Deus te perdoa e você vai lá e faz novamente. Deus te perdoa de novo e você vai lá e o chicoteia mais uma vez. E até quando isso? É muito fácil você ligar a TV e assistir A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e ficar tristinho. Mas convenhamos, se fosse hoje em dia, se fosse Deus vindo aqui novamente, não seria diferente. Não sejam hipócritas. Vocês têm a coragem de ficar mal vendo um filme de Deus que é a representação, mas não ficam mal na hora de pecar contra Deus, na hora de atacar o irmão, que é algo que vocês cometem na prática. De que adianta ficar mal vendo o outro pecar quando você mesmo não fica mal na hora que você peca? Por quê? Por que continuar persistindo no erro? Por que continuar escolhendo Barrabás? Por quê? Eu sei que talvez esse vídeo esteja sendo difícil de assistir, mas eu quero que você use isso ao seu favor. Toda vez que você for tentado, lembre-se desse vídeo e de tudo o que Deus sofreu por você. Quando pensar em pecar, lembre-se. Quando pensar em desistir de Deus, lembre-se. Lembre que Ele não desistiu na hora de ser morto por você. Quando sentir a sua cruz pesada, lembre-se da cruz de Cristo. Ai, pecado. No final, tudo se resume a isso, né? Por causa de um pecado, fomos expulsos do paraíso. Por causa do pecado, Deus veio ao mundo. Por causa do pecado, Ele foi torturado e morto. E no final, tudo isso não foi só por amor, mas por causa do pecado. Não dele, até porque Ele não tem nenhum, mas os nossos. E no final, Ele só pede uma coisa: arrependam-se. É tão simples, né? Ainda mais comparado ao que Ele passou. Mas às vezes, nem isso a gente faz. Eu sei que a gente tá na Semana Santa e no final da Quaresma, e é natural estarmos reflexivos, mas falando a real, não adianta querer ser santo na Semana Santa e na semana que vem você já voltar a ser a mesma pessoa que você era antes. Nossa, hoje é sexta-feira, não posso comer carne. Hoje é sexta, eu não posso comer carne. Aí na segunda, você já vai estar chicoteando a carne de Cristo de novo com o seu pecado. Judas era um dos 12 discípulos, ele era amigo de Jesus, uma das pessoas mais próximas a ele, e mesmo assim, o traiu. Jesus foi traído pelo próprio amigo. E veja bem, Judas ajudou a salvar várias almas, mas não conseguiu salvar a própria alma. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim é aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Bom, amados irmãos ou irmãs, não estamos livres do mal. Possamos estar de pé hoje, mas talvez amanhã, não. Talvez eu possa vir a cair, talvez você também. E Deus me livre, né? Tomara que não. Mas o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo depois de tudo. E o que eu quero dizer com isso tudo é: apenas tomem cuidado. Eu sei que a vida é difícil, ainda mais sendo cristão, tendo que aguentar a barra da vida e as tentações, mas esteja sempre em alerta. Nossa luta ainda não acabou. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E de qualquer forma, era isso que eu tinha pra falar. Apenas sejam fortes, busquem vencer os seus pecados e os seus demônios. Deus pagou bem caro pelo seu resgate, então não desperdice isso. É isso, fiquem com Deus, um abraço e eu espero ver vocês no céu. Falou!